Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Jó, que é o que eu tô fazendo o estudo. Então, não sei se todos já sabem, mas Jó era um homem muito rico, ele tinha filhos e filhas. E um dia veio Satanás diante de Deus e falou que Jó só servia a Deus porque Jó tinha bastante, tinha dinheiro, tinha filhos, tinha riqueza, tinha alegria, e por isso que ele servia a Deus, né? Então, o que o diabo veio e falou para Deus? Que ele só fazia as coisas assim porque ele tinha dinheiro, tinha posses, né? Então, Deus falou assim para ele: então, você pode tocar nas coisas de Jó, só não toca na vida de Jó. Mas no resto, nos filhos, na riqueza, ele podia tocar. Então, o que o diabo foi lá e tocou, e Jó acabou doente, né? Sem filhos, sem filhas, só sua mulher sobrou, mas a sua riqueza foi toda destruída e seus filhos faleceram. Então, o que parece? Parece que o diabo estava enganando Deus, né? Manipulando Deus, fazendo Deus agir de acordo com o diabo queria. Mas, na verdade, não era nada disso, né? Porque Deus sempre vê além, né? Deus não é pego de surpresa, muito menos pelo diabo. Então, o que Deus estava mostrando? Deus queria mostrar para o diabo que acontecesse o que acontecesse com Jó, Jó ia permanecer fiel. Porque Deus acreditava em Jó, Deus confiou em Jó, Deus fez Jó, Deus sabia como era Jó, né? Apesar do livre-arbítrio e tudo, Deus confiou em Jó. Então, Deus vê além, né? Deus vê como nós podemos ser. Apesar do nosso pecado, Deus pode ver como podemos ser. Deus sempre espera de nós algo maior, como um pai espera de um filho, né? Que o pai nunca espera que o filho seja uma pessoa ruim, mas o pai sempre espera que o filho seja bom. E assim, Deus confiou em Jó, né? E Deus nos chama para algo maior. E o que acontece? As provações são testes, né? Nos qualificando para algo maior. Porque os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então, Deus muda a vida, Deus transforma as vidas. Deus transforma meninos em homens, assim como ele fez com Davi, como José, com Timóteo, né? Deus tira as pessoas da incerteza e coloca no propósito. E o que antes parecia ser o fim para Jó se tornou um novo começo, porque ele saiu dessa prova, né, muito mais forte, né? Ele saiu crendo mais em Deus, porque antes ele conhecia só Deus e ouvia falar, e agora ele começou a andar com Deus, ele começou a conhecer a Deus, saber como Deus age, né? E ele ficou mais firme na fé dele, apesar dos amigos de Jó, supostos amigos, não, na verdade eles eram amigos, só que o que acontece? Eles tinham uma visão meio errada, né, de Deus, e tentaram consolar, só que acabaram mais causando mais sofrimento para Jó, porque eles estavam querendo dizer que Jó estava passando por tudo isso porque Jó tinha pecado, e Jó não tinha pecado, né? Jó apenas estava passando por um teste, por uma provação. Então, nem tudo que a gente passa é por causa, é um castigo. Às vezes, Deus só provando a nossa fé, lapidando-nos, né? Para saber qual mesmo a intenção do nosso coração, né? Se é servir a Deus ou é só aparências, né? E o que aconteceu? Apesar dos amigos de Jó virem e tentarem consolar Jó, só que eles não foram usados assim da maneira certa, né? Eles, na verdade, foram usados pelo diabo, porque eles estavam causando mais sofrimento para Jó do que consolar, né? Então, e Jó estava tentando se defender, e ele usou assim palavras meio duras, né, para se defender. Mas
foi tudo com sinceridade do coração dele, por isso Deus não levou em conta, assim, né? Porque era tudo de uma maneira sincera, ele estava revoltado, não com Deus, ele estava revoltado com a dor que ele estava passando e por seus amigos acharem que ele tinha pecado, por isso que ele merecia tudo aquilo, né? Mas Deus não fica irado se a gente desabafar com ele, contar tudo que está passando no nosso coração. A gente, claro, não vai se revoltar contra Deus, mas Deus não fica irado se você falar tudo que você está sentindo, porque Deus sabe como nós nos sentimos. Deus, já, antes que a palavra saia da nossa boca, Deus sabe, né, o que está acontecendo no nosso coração. Por isso a gente tem que ser sincero com Deus, e Deus ama a sinceridade, né? Tanto é que depois, no finalzinho, Deus fala para Jó orar pelos amigos, que daí Deus perdoaria, né, os amigos de Jó. E eles tinham que ter tido sabedoria, né, para falar com Jó. Por isso que às vezes, se você for aconselhar alguém, você tem que ter sabedoria, né, para aconselhar a pessoa e não achar o que você pensa, mas se colocar no lugar da pessoa, ver como a pessoa está sentindo e tentar trazer consolo mesmo, conforto, e não acrescentar sofrimento, né? Que foi o que os amigos de Jó fizeram. Além de todas aquelas provações, ele ainda foi provado com os amigos, né? Que em vez de trazerem uma palavra de consolo, de conforto, começaram a trazer palavras de sofrimento, né? Deixaram ele mais ferido. E é triste quando as pessoas que você ama vêm e te acusam, né? De uma coisa que você sabe que não cometeu, sabe que é inocente, né? Mas eu ainda não terminei, tem no capítulo 16. Vamos ver o que Deus me revela mais, né, na tua palavra. E por enquanto tô aqui, meus amigos de Jó, né, tentando colocar a sua verdade, e não a verdade de Deus, tentando impor o que eles achavam que era o certo, e nem perguntaram a Deus o que era realmente certo, e foram tratando Jó meio com dureza, com frieza, e até colocando a Deus como se Deus fosse frio e injusto, e Deus não é frio nem injusto, Deus nos ama, né? Então, quando formos consolar alguém, não nos colocarmos como acusador, que isso o diabo já faz, né? O diabo já acusa. Então, a gente que possa mesmo estar no lugar da pessoa e ver o que a pessoa está sentindo, sofrendo, e tentar trazer palavras de Deus, né? Porque Deus com certeza julga, Deus é juiz, mas também Deus é amor, também é Deus de misericórdia. Então temos que ter uma palavra de amor, de misericórdia também. E é isso. Por enquanto é só. Paz do Senhor para todos.